Continuando nossas exposições neste dia de domingo, vamos fazer alguns esclarecimentos sobre a nossa discussão, mais ou menos, nós classificamos como estruturalista semiótica, né? Semiótica é porque nós fizemos a partir de gráfica, estruturalista porque nós procuramos ver uma estrutura na questão da história, né? E a história não seria horizontal, mas seria em espiral, né? E nós falamos que Hegel não falou dessa questão da espiral, mas ele falou que as coisas voltavam, né? E nós citamos isso numa passagem da enciclopédia, que está aqui, mais precisamente no capítulo 41. Ele fazendo uma análise mais ou menos histórica para chegar onde que ele estava querendo, né? Aí quando ele vai analisar a filosofia chamada crítica, a filosofia crítica, no parágrafo 41, que seria a última, na época dele, a última grande escola, né? E ele tinha a proposta de superá-la, né? Aqui é que ele fala nessa questão que as coisas não vão só para frente, elas vão para trás também. E nós jogamos, ele está fazendo uma análise filosófica, uma espécie de apanhado para mostrar onde ele quer chegar, né? Dentro das várias escolas, principalmente a escolástica e a filosofia que fala que crítica por causa das críticas de Kant, né? Assim ele fala. Assim, o que primeiro aparece na filosofia de Kant é que o pensar mesmo deve examinar-se para ver em que medida é capaz de conhecer. Ora, atualmente se chegou além da filosofia kantiana e cada um quer estar mais longe. Estar mais longe, porém, se dá de dois modos. Há um mais longe para a frente e um mais longe para trás. Muitos de nossos esforços filosóficos, olhados à luz, não têm outra coisa que o procedimento da velha metafísica, em pensar acrítico, tal como foi dado precisamente a cada um. E aqui ele tem uma declaração correta dele, e mais na frente, nas leituras dele, ele procura recuperar um pouco esse lado cíclico, né? Na forma de como ele desenvolve a sua linguagem. Nós falamos que ele inaugurou a dialética, ele é um avanço na filosofia metafísica clássica, quando ela trabalha a contradição, né? Apesar de querer superar a contradição, mas ela tinha, assim, na época, né, uma visão do chamado o terceiro excluído. Então, excluir esse terceiro da coisa. Agora, esse terceiro excluído, que seria outra alteridade, na filosofia dele, faz parte do sistema. Então, essa é a evolução dele, não é excluído. Ele é incluído para justificar. Ele baseou isso aqui nessa declaração dele. Aqui dá para ver bem a dialética, né? Mas essa questão do outro. A diferença em si, a diferença é essencial, o positivo e o negativo. Assim que o positivo de tal modo é relação idêntica consigo mesmo, que não é o negativo. Esse de tal modo é um modo diferente para si, que não é um positivo. Sendo cada um para si, enquanto não é o outro. Aparece cada um no outro, e só na medida em que o outro é. Aí que ele fala, só na medida da alteridade é que se vai constituindo esses dois momentos.
A diferença da essência é por isso a oposição segundo o qual o diferente não tem frente a si o outro, em geral, mas o seu ser outro. Isto é, cada um tem sua própria determinação só na sua relação ao outro. Só é refletido sobre si enquanto é refletido no outro. E o outro, do mesmo modo, cada um é seu ser outro no outro. Então, essa é a jogada da linguagem dele, né? Em que ele vai colocar isso, né? Que não, você não pode excluir o outro, que o outro é que se justifica. Né? Mais na frente, né, ele vai falar a diferença comunidade de si e da identidade é então diferença em si mesmo determinada. Ela não é passagem no outro, não é relação com o outro fora dela. Ela tem seu outro, a identidade nela mesma. Ela tem o outro, a alteridade, para justificar a identidade como constituinte nela mesma. Assim como essa, ao entrar na determinação da diferença, não se perdeu nela com o seu outro, mas se conserva nela. É sua relação em si e seu momento. A diferença tem os dois momentos, identidade e diferença. Ambos são assim um ser posto determinidade. Isso é mais na frente que ele vai falar. Aqui, essa tradução é da ciência da lógica já, né? Em que é mais explicitado, e aqui ele explicita mais ou menos isso, né? Mais na frente vai falar dessa questão da eternidade. Então, Deleuze pegou isso, nós vemos aqui na filosofia da diferença, quando Deleuze aborda Duns Scott, nesse mesmo sentido de Kant. Vamos ver aqui, Deleuze, diferença e repetição. A história da filosofia determina três momentos principais na elaboração da univocidade do ser. O primeiro é representado por Duns Scott no Opus Oxoniense, o maior livro da ontologia pura. O ser é pensado como unívoco, mas o ser unívoco é pensado num neutro, indiferente ao infinito e ao finito. É pensado como singular, ao universal criado e ao incriado. Isso que se fala, Doutor Sutil. Duns Scott merece, pois, o nome de Doutor Sutil, porque o seu olhar discerne o ser aquém do entrecruzamento do universal e do singular. Para neutralizar as formas da analogia no juízo, ele toma a dianteira e neutraliza antes de tudo o ser num conceito abstrato. Eis porque ele somente pensou ser unívoco. Vê-se o inimigo que ele se esforça para evitar em conformidade com as exigências do cristianismo, o panteísmo, em que ele cairia se o ser comum não fosse neutro. Todavia, ele soube definir dois tipos de distinção que reportam a
diferença este ser neutro indiferente. A distinção formal com efeito é uma distinção real, pois é fundamental no ser ou na coisa, mas não é necessariamente uma distinção numérica, porque se estabelece entre essências ou sentidos, entre razões formais que podem deixar subsistir a unidade do sujeito a que são atribuídas. Assim, não só a universalidade do ser em relação a Deus e às criaturas se prolonga na universalidade dos atributos, mas sob a sua condição de infinitude. Deus pode possuir esses atributos unívocos, formalmente distintos, sem nada perder da sua unidade. O outro tipo de distinção, a distinção modal, estabelece entre os seres os atributos de um lado e, por outro, as variações intensivas que eles são capazes. Essas variações são como graus do branco, são modalidades individuantes, da quais o infinito e finito constituem precisamente intensidades singulares. Do ponto de vista de sua própria mentalidade, o ser unívoco não implica, pois, somente formas qualitativas ou atributos distintos, eles mesmos unívocos, mas se reporta e os reporta a fatores intensivos ou graus individuantes que variam o seu modo, sem modificar-lhe a essência enquanto ser. Se é verdade que a distinção geral reporta o ser a diferença, a distinção formal e a distinção modal são os dois tipos dos quais o ser unívoco, em si e por si mesmo, se reporta a diferença. Então, aqui começou a filosofia da diferença, nesse já ponto que fala aqui, que a diferença está incorporada no ser unívoco, né? E o ser unívoco, muitas vezes, as diferenças entre os seres são diferentes porque existe um ser unívoco. Se existisse o ser unívoco homogêneo, não teria diferença, mas o ser unívoco, ele se aparece em seus atributos de modo heterogêneo e reporta essas diferenças. É aqui que nós falamos que começou a discussão, que depois foi aprofundada no outro sentido, mas a partir de Hegel, na questão da diferença da ciência da lógica, né? E dos Scott, vai ver Nietzsche, que já é uma diferença totalmente radical. Vai ter os marxistas, os materialistas, que também já pega totalmente o finito e a diferença como primordial. E Deleuze não vê isso, que para ter essa diferença é preciso ter essa visão da totalidade do universal. Isso que nós analisamos naquela questão, né? E essa visão muito radical do marxismo muitas vezes não vê essa diferença. Já ao contrário, a diferença que não é todo o materialismo, não significa ter uma parte espiritual, vamos dizer assim, né? Ele causou muita da problemática marxista junto às populações que, em geral, têm essas diferenças, inclusive a questão religiosa. Boa tarde.